Como o Padre Pio pode te ajudar a ser santo? Se tu conhece o Santo Padre Pio e tem ele como inspiração de santidade, e se tu quer conhecer melhor ele e captar melhor as lições que ele ensina com a sua vida e com as suas obras durante a vida, vem comigo. O Padre Pio é, sem dúvidas, um dos maiores santos da Igreja. Conhecido por ser bastante duro com seus fiéis, ele com bastante frequência usava as mãos para bater nos seus fiéis, e isso fazia com que eles se convertessem. Esse grande santo que era o Padre Pio rezava nada menos do que 15 terços por dia. Se tu considerar que rezar um terço em um dia leva 20 minutos, 20 a 25 minutos, faz a conta. Multiplica 25 minutos por 15. Isso dá quase 6 horas só rezando o terço durante o dia. Então ele era um homem de muita oração e muito fiel à Virgem Maria. E ele sempre fez questão de ensinar isso aos seus fiéis. Para quem não sabe, existe um filme do Padre Pio, está lá na plataforma da Lumine TV, caso alguém se interesse, e eu recomendo fortemente que vocês assistam esse filme. Não bastasse isso, o Padre Pio já tinha visões místicas de Jesus e da Virgem Maria desde criança. Desde os 5 anos de idade ele estava lá vendo Jesus. Às vezes ele atendia as confissões e ele tinha filas imensas de fiéis para atender a confissão, e ele ficava lá dentro do confessionário sem fazer nada. E os padres cobravam ele: Padre Pio, o senhor não vai atender essas confissões, esses fiéis aqui que querem se confessar? E aí o Padre Pio dizia: espera um pouco, tu não está vendo essa fila de anjos aqui diante de mim? Eu estou atendendo os anjos agora. Ou seja, ele conseguia se comunicar com os anjos da guarda dos seus filhos espirituais. Então, o filho espiritual pedia uma intercessão para o Padre Pio, o anjo ia lá no Padre Pio e pedia para o Padre Pio rezar por aquele fiel. Ele ainda recebeu as chagas de Cristo. O Padre Pio passou a vida toda com as perfurações abertas nas mãos, assim como São Francisco e tantos outros. Aquela ferida ficava sangrando e não fechava, o sangue não coagulava, a ferida não infeccionava, ou seja, era uma impossibilidade médica absoluta o que o Padre Pio vivia. Bom, se eu fosse falar aqui de todos os milagres do Padre Pio, eu ficaria 5 horas aqui falando tranquilamente. Era um homem que fazia um milagre a cada passada, literalmente. Então, vamos seguir adiante. O Padre Pio viveu na Itália até o fim dos anos 60, tendo falecido em 1968. Ou seja, ele pegou 2 guerras mundiais e ainda o regime de Mussolini, que era um ditador sanguinário. Ele sofreu durante a vida toda a sorte de tentações, calúnias horríveis, perseguições. Até era muito frequente que ele passasse noites sem dormir, sendo espancado pelo demônio. Os padres encontravam ele dentro da sua cela, depois do espancamento, todo ensanguentado, machucado, e o sangue dele tinha fragrância de perfume, tinha cheiro de perfume de rosas. Então, o Padre Pio foi incontestavelmente um grande guerreiro de Cristo. Mas agora sim, vamos ao que interessa. Como o Padre Pio virou santo? Bom, o Padre Pio é um caso muito excepcional, porque ele teve experiências místicas desde os 5 anos de idade. Então, desde os 5 anos de idade ele tinha visões, fazia milagres e era tentado pelo demônio. E sabe o que era o mais incrível? Mesmo sendo uma criança de 5 anos, ele vencia tudo isso. Porque ele tinha um amor muito grande por Jesus, pela Virgem Maria e pelas coisas do céu. O filme relata muito bem que o Padre Pio tinha um grande desejo de tomar a cruz pela salvação da humanidade, assim como Jesus Cristo fez. E ele se sentia extremamente incomodado por não ter mais nada que ele pudesse fazer além do que ele já estava fazendo. Enfim, então como tu imita o Padre Pio? Como é que tu tem as virtudes do Padre Pio? Ou melhor, como o legado do Padre Pio pode te ajudar a chegar na santidade? Bom, o Padre Pio foi um exemplo excepcionalíssimo de coragem, justiça, disciplina e amor a Cristo. E a vida dele ensina pra gente como ser assim na prática, como cultivar essas virtudes de forma que ela cresça em nós. Então, digamos que tu tá com medo ou tu tá triste com alguma coisa. O que tu faz? Tu pode responder pra mim essa pergunta: eu rezo, eu faço oração. Sim, mas isso é uma coisa que tu tem que fazer independentemente do teu estado emocional. Feliz, triste, tu tem que rezar de qualquer jeito. Digamos então que tu faz tudo. Tu reza, tu faz penitência, tu recorre a Nossa Senhora, tu recorre ao consolo divino nas tuas provações. Mas digamos que depois de tudo isso,
A cada situação, tu ainda assim continua com medo. Nessa situação em que tu já fez tudo o que tu poderia ter feito, o que tu faz? A resposta do Padre Pio para essa pergunta é muito simples. Porra nenhuma. Não seja um cagão. Confia em Cristo, na providência divina, e faz as coisas triste e com medo mesmo. Não tem problema nenhum. Isso não vai te impedir de conseguir nada. Essa é a função da disciplina. Estabilidade emocional. Fazer o que tem que ser feito, independentemente dos teus sentimentos. O Padre Pio apanhava do demônio toda noite, e nem por isso ele desistiu. Outra coisa que é muito importante, quando alguém te desrespeita, tu responde a essa falta de respeito segundo a justiça, não segundo aquilo que tu sente. Tá me entendendo? Por exemplo, o cara chegou pra ti e disse, tu é um bosta, tu é um herege, tu é um idólatra, tu é não sei o que, tá? Beleza, beleza. Não precisa responder nada. A ofensa do outro não diminui o teu valor de forma nenhuma. Despreza a ti mesmo, ao teu próprio orgulho, e faz de Cristo o condutor das tuas ações. Isso é justiça, isso é coragem, isso é disciplina. Uma chama acesa, que não é muito grande, mas que é constante, e ela não apaga, apesar do vento forte e frio. Mas essas virtudes do Padre Pio são apenas algumas. Os santos são todos especializados em certos tipos de virtude. Nós não podemos, nós sendo seres humanos, não tem como nós sermos perfeitos em todas as virtudes. Alguns são melhores em umas, outros santos são melhores em outras. Então, para tu complementar a tua vida de virtude, para tu complementar as tuas virtudes, clica nesse vídeo aqui para ver a história e os ensinamentos de outra grande santa doutora da Igreja, que é especializada em outras virtudes, e assim tu completar o teu arcabouço de virtudes com a orientação dos melhores, que são os santos. Se inscreve nesse canal, comenta, compartilha esse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima.